A gente cumprimenta todos individualmente, né? Mas como o Espírito Santo individualmente trabalha em cada um, mas ele trabalha coletivamente por meio da sua igreja, então lá vai um bom dia coletivo também. Espero que seja meu e do Espírito. Eu agradeço a Deus, irmão, pela mensagem para dia da manhã, porque, de fato, daquilo que a gente pretende falar, com a graça de Deus, cobrindo nossas falhas, tem muito a ver com a operação graciosa e poderosa do Espírito de Deus, que é sobre a necessidade de consagração, irmãos. Nós vamos tocar nesse assunto. É maravilhoso, irmão, que Deus pegou pessoas mortas em delitos e pecados como nós, abriu nosso entendimento pelo poder do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, do Espírito de verdade, né, os muitos nomes que são ali atribuídos, todos eles diretamente falando da pessoa e da obra dele, e manifestou em nós, né, por meio da regeneração, capacitando-nos a arrepender dos nossos pecados, a crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, aquele glorioso dia, não é, irmãos? O dia da nossa reconciliação com Deus. O dia em que nossos nomes foram escritos no livro da vida, para nunca mais sair de lá. O dia em que verdadeiramente nós obtivemos paz interior. Paz. Porque a verdadeira paz, irmão, ela só é verdadeira, genuinamente verdadeira, se uma pessoa tem paz com Deus. Ele pode ter uma vida qualificada aqui por condições financeiras boas, enfim, sociais boas, familiares, etc. Mas se ele não tem paz com Deus, a Bíblia diz que para o ímpio não há paz. Não há paz porque, irmãos, por mais que ele, mesmo que ele não tenha consciência, mas é certo que o que espera todo e qualquer ímpio é condenação eterna, vindoura, se não houver arrependimento, se não houver fé em Cristo Jesus, se não houver uma conversão a Deus. Logo, faz muito jus aquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo: o que adianta um homem conseguir ganhar o mundo todo, se possível for, e perder a sua alma? O que dará ele em recompensa da sua alma? Logo, nós somos um povo, irmãos, que verdadeiramente somos o povo abençoado por Deus. A verdadeira bênção de Deus, irmãos, é a reconciliação com Ele. É ter paz com Ele por meio da obra redentora de Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença. O resto é resto. Literalmente. Tudo o restante, não que eu estou desprezando, são coisas boas, mas como o irmão falou, né, primário, tem sempre aquilo que é primário, né? E primário, para um homem que vem a este mundo e passou da fase da inocência e entrou na fase da responsabilidade das suas ações, é ser reconciliado com Deus. Por isso que pregamos para nossos filhos, né? Instruímos e falamos o evangelho da reconciliação, o evangelho da salvação. Cristo começou o seu ministério, João o Batista: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, disse Pedro, para que sejam apagados os vossos pecados. E vem o tempo de refrigério, olha aí, refrigério com a presença do Senhor. Então, graças a Deus, irmão, Deus nos alcançou. Deus nos chamou por meio do seu evangelho. E agora somos de Cristo. Amém, irmãos? Mas e aí? Está tudo resolvido? Não. Está
Está tudo resolvido no que diz respeito à salvação, à condenação vindoura. Não tem mais condenação para nós. Deus nos justificou, como está em Romanos. Quem vai nos condenar? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra do Pai intercedendo por nós. Tem alguém que vai poder passar por cima da obra de Jesus Cristo? Por cima da pessoa dele? Não. O nome dele está sobre todo nome. Então, no que diz respeito a isso, está tudo resolvido, graças a Jesus Cristo, graças a Deus, graças à obra do Espírito Santo, obra regeneradora, que é por meio da palavra pregada. Mas, irmãos, o que Deus espera do seu povo? Desse povo que ele salvou? Ele espera a consagração. Ele espera que cada um de nós o glorifiquemos. Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 1, irmãos. Quando a gente pensa em consagração, alguns nomes vêm à tona, né? Dentro da história bíblica narrada. Obviamente que uma delas, e talvez o mais proeminente, é Paulo. Abaixo do Senhor Jesus Cristo, que teve uma consagração absoluta, total. E nós vamos, outro dia, usar, né, fazer uso do ministério de Jesus, da sua conduta nesse mundo, como exemplo maior de consagração. Ele foi 100% consagrado ao Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai e não a sua. Então isso já começa a nos ensinar muito. Nós já não estamos mais para a nossa vontade, irmãos, desde a nossa regeneração. Amém, irmãos? Eu quero ouvir os améns dos irmãos, viu? No dia do juízo, esse amém vai ser testemunha contra vós. Não do juízo para condenação, tá? E contra mim. Paulo, exemplo vivo de um homem consagrado a Deus. Você vai lá para o Velho Testamento, cada um tem o seu, né? Predileto, né? Bom, eu tenho a honra de dizer que o meu predileto no passado é o meu nome, Daniel. Só que, ao mesmo tempo, se aquele Daniel se levantasse agora, eu ia me esconder atrás desse púlpito. Porque eu não sou digno de usar o nome dele. Mas esses homens, irmãos, mostraram que é possível, sim, alcançar um alto grau de consagração a nosso Deus. Eles eram homens como nós, irmãos. Como nós. Como a Bíblia diz, sujeito às mesmas paixões carnais. Sujeitos aos mesmos deslizes, mas venceram pela fé. Venceram pelo amor a Deus. Eles colocaram Deus sobre tudo e sobre todos. E talvez seja esse o ponto. Talvez nós tenhamos na nossa vida rivais da nossa relação com Deus. Está rivalizando da nossa relação com nosso Senhor Jesus Cristo. Está dividindo nossa atenção e nossos interesses de uma maneira muito perigosa, a ponto de estar usurpando aquilo que é somente de Deus, de direito. E nós temos que estar muito atentos, porque isso conspira contra a consagração, o que é o que nós queremos. Ser totalmente do Senhor para o Senhor.
Lá em Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 19, diz assim: porque eu sei que disso me resultará salvação, por dois motivos. Pela vossa oração, oração da igreja de Filipos, né? E pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Olha aqui o Espírito, como foi pregado de manhã. Operação do Espírito. Socorro do Espírito. Na salvação do crente que quer fazer a vontade de Deus na sua vida. Fazer prevalecer a vontade de Deus na sua vida. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém, irmãos? Palavras verdadeiras, que eram reais na vida desse homem. Mas, irmãos, que podem ser reais também na nossa vida. Tanto quanto foi para ele. Ainda temos o socorro que vem pelas orações. Nós estamos orando um pelos outros? A irmã Aleusa toda semana coloca lá, né? A relação de pedidos de orações e agradecimentos a Deus. Aquilo ali, irmão, não pode passar desapercebido, viu? Porque semanalmente, nossa, mas esse mesmo pedido aqui, eu já orei por ele não sei quantas vezes. Bom, continue orando, porque se está lá é porque nada aconteceu. Ou pode estar acontecendo, mas, enfim, ainda não está clara a vontade de Deus. Não foi manifesto ainda de uma forma conclusiva. Então, continuamos orando. E orando. Porque Paulo deixa bem claro aqui que naquele propósito dele, irmão, de consagração a Deus, que começou desde a sua conversão, na verdade, estava o socorro dos irmãos de Filipos que deveriam orar por ele incessantemente, insistentemente, ininterruptamente. Não que não vai ter interrupção alguma, eu quero dizer orar, irmãos, orar e orar. Eu sei que os irmãos estão cientes, mas oração, talvez para os que estão começando a carreira espiritual, oração não é só aquela onde você ajoelha lá no seu quarto e faz aquela oração formal, cabeça baixa, olhos fechados, irmãos. Você pode estar dirigindo no trânsito e orando. Eu estou tentando fazer uma troca muito justa e muito boa. Trocar o meu nervosismo no trânsito por oração. Em vez de eu ficar xingando o cara da frente, que me fechou, que entrou na minha frente de maneira inadequada, injusta, porque ele não deveria fazer aquilo, orar, inclusive por ele. Fazer que nem uma vez o pastor Russell, né, numa pregação, ele falando, né, que quando ele estava no trânsito, né, que alguém começasse a xingar ele, ele abaixava a mão e falava, eu te perdoo! Oração, irmãos, não pode faltar na vida de uma igreja, amém, irmãos? Mas não só no culto de oração nas quarta-feiras, terça, qual seja o dia, mas a oração individual, onde cada membro da igreja ora. E eu vou dizer, irmão, é importante orar. Eu tenho procurado fazer de lembrar de cada irmão. Eu não estou falando isso arrogando, querendo arrogar glórias a alguma, irmão. Deus é testemunha. Mas apenas como aquilo que eu creio, ser bom, que cada irmão ore individualmente, lembrando dos nomes de cada um. Você não fica mais satisfeito quando numa oração a pessoa lembra de você? É mencionado você?
Não que, você quer que a pessoa fale do seu nome. E eu vou dizer mais, irmão. Eu diria que Deus quer que você mencione o nome daquelas pessoas porque você está orando. Ainda que ele saiba. Não que ele precise de ouvir para saber, agora eu sei. Não. Nosso Deus, na sua onisciência, sabe de todas essas coisas. Mas a intercessão e oração, irmão, a oração de um justo pode o quê? Ora, isso não é um versículo ali, irmão, para ser lido e desacreditado, mas para ser crido. Temos que crer que desse propósito de que esta igreja seja uma igreja consagrada a Deus, onde cada irmão faz a sua parte, onde cada membro do corpo opera segundo a justa operação de cada parte, todos contribuindo para a edificação do corpo, é necessário oração. E pelo socorro, pela ajuda, do Espírito de Cristo. Se não fosse o Espírito Santo, irmão, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Santíssimo Espírito, nada nós conseguiríamos. A aplicação é toda dele. Desde a salvação até a consagração, passando por santificação, aplicação, operação das boas obras, tudo é por ele. Ele é o poder de Deus que opera eficazmente por meio individual e também por meio da igreja e na igreja. Veja aqui nas palavras desse homem, irmão, do nosso irmão Paulo. O objetivo dele era levar o nome de Jesus Cristo, ou seja, cumprir com seu ministério, né? E ele o fez, porque Jesus chamou Paulo. Paulo foi um vaso escolhido, como está lá em Atos, né? Quando Deus falou com Ananias, falou: Ananias, esse é para mim um vaso escolhido. É um propósito especial. Deus tem propósitos, irmãos, eternos. Ele mesmo estabeleceu segundo o consentimento da sua vontade. E ele escolhe pessoas para que faça com que esse propósito dele se cumpra por meio dessas pessoas. Você pode ser um, eu posso ser um. Considere a possibilidade, sempre. Deus opera com todos os seus, mas às vezes ele opera de maneira especial com alguns. Eu digo especial, não que os outros não sejam especial, eu digo assim, dentro de uma certa função, como por exemplo o ministério. Paulo tinha um ministério, o ministério dele era apostólico. Hoje não temos ministérios apostólicos, mas temos ministério pastoral. É Deus chamando pessoas para a sua obra. Paulo recebeu essa incumbência de ser um apóstolo especial, enviado aos gentios, para levar o nome de Jesus Cristo, irmãos, aos gentios, mas também aos judeus, mas especialmente aos gentios. Era o meio primário pela qual Deus expandiu o trabalho. Por meio desse homem foi organizado muitas igrejas. A obra é de Deus. Mas teve a ação, teve a entrega, teve a consagração desse homem antes. A graça de Deus é quem opera, né? Quando ele fala que ele trabalhou muito mais do que todos os outros, mas é interessante, né, que ele vai, mas ele volta, né?
Eu trabalho. Opa, pera lá, não eu. Todavia, não eu. Quer dizer, mas o que fez com que o seu trabalho se tornasse eficaz, como foi? Foi a operação da graça de Deus. Mas ele foi o homem usado. A glória era toda de Deus, mas mesmo assim ele será recompensado. A coroa da justiça lhe está guardada. A obra é de Deus, a glória é de Deus. Mas Deus o fará, irmãos, por meio da igreja. Por meio de pessoas como eu e você. Se nós nos colocarmos nas mãos de Deus para o uso dele. Eis-me aqui, Senhor. Mas, irmãos, precisa de consagração. Nós vamos ver o que envolve muito desses passos de consagração, segundo o ensino bíblico. Nós não só temos que ter, irmão, a intenção. Eu imagino que todo crente verdadeiro tem a intenção de ser consagrado a Deus. Nós queremos ser úteis ao Senhor, aquele que nos salvou. Pelo menos é um sentimento meu e eu creio que partilho desse mesmo sentimento. Esse mesmo sentimento é partilhado com os irmãos. Nós queremos, não queremos, irmãos? Não queremos ser muito agradáveis a Deus, como diz a palavra de Deus, em tudo. Você vê que isso tudo corrobora aquilo que eu estou dizendo da necessidade de consagração. Ora, se nós queremos ser agradáveis a Deus em tudo, então vamos logo listar tudo que envolve a minha vida e tudo isso tem que ser consagrado a Deus. Deus tem que estar envolvido. A vontade dele tem que estar prevalecendo em cada ponto. Eu não posso excluir o Senhor de absolutamente nenhuma das minhas necessidades, de tudo aquilo que envolve a minha vida, a vida da minha família, né? Se a pessoa é casado, tudo tem que estar na direção de Deus, por Deus e para Deus. Senão nós não teremos uma consagração realmente acontecendo. O objetivo, irmão, de uma consagração, conforme eu já disse, é a glória de Deus, a intenção. Eu vou dizer uma coisa, irmão, muitas das coisas podem até não acontecer como queremos e às vezes acontecer até de forma pecaminosa, mas que nunca seja por falta de intenção. Pode até ser por falta de entendimento e por outras razões. A gente sabe que temos inimigos que combatem a alma o tempo todo. A nossa própria natureza, na qual não habita bem algum, nós vamos tocar nesse assunto, porque é infalível que ela conspira contra a consagração. Nós temos um mal dentro de nós mesmos. A oposição, além da oposição externa, tem aquela oposição interior. E ela não é fraca, não. Nós não podemos subestimar de maneira nenhuma nossos inimigos. Às vezes a pessoa se prepara muito bem contra as astutas ciladas do diabo, mas ele não se prepara contra a sua própria natureza, que é má, continuamente má. Que cobiça contra o Espírito Santo o tempo todo. E se nós nos precavermos de um, mas descuidarmos do outro, irmãos, vamos ser vencidos do mesmo jeito. Por isso a necessidade do crente estar sempre atento, sermos prudentes, né? Jesus falou ser simples como uma pomba, mas prudentes como uma serpente.
Porque um descuido, irmãos, um vacilo, pode ser o princípio de uma grande queda. Por isso que a Bíblia fala sempre de uma maneira muito completa, né? Todo, tudo. Revestido de toda a armadura. Quer dizer, não é só uma parte, não. Ah, eu cobri o peito aqui, tá bom. Cobri o coração, agora tá beleza. Não, tem que proteger a cabeça. Tem que proteger as pernas. É toda a armadura de Deus. Senão não vamos resistir. É o que está lá em Efésios, capítulo 6, não é? Seremos vencidos. Temos que ter esse discernimento da nossa necessidade para que possamos genuinamente sermos consagrados a Deus. E eu vou dizer, irmãos, que às vezes a consagração, conforme eu disse, ela envolve o coração, a intenção, o desejo para com Deus. Eu sei que, por exemplo, por fruto de uma boa educação dos pais, muitas vezes nós temos uma conduta de vida muito digna, exemplar. Mas uma coisa é isso, outra coisa é você ser o que você é por consagração a Deus, por amor a Deus, por devoção a Deus. O cristão, uma vez, nossos filhos normalmente têm uma vida, uma conduta, né? Eles são ensinados segundo a orientação de Deus. Nós aplicamos a palavra de Deus e eles têm uma conduta boa. Várias vezes pessoas já chegaram para mim e falaram: nossa, como seus filhos são educados, como seus filhos, sei o quê, né? Seus filhos são uns anjinhos, né? O pessoal fala, né? Anjinho caído, né? Não, mas é que o cristão segue os princípios de Deus e dá certo, porque todo o princípio de Deus, sendo seguido, é bom, vai ter os bons resultados. Porque Deus é fiel à sua palavra. Mas, irmãos, depois da nossa conversão, depois da conversão, já não é mais por um mero criação, mas é por um desejo de consagração a Deus. É muito maior. É não deixar de fazer ou fazer certas coisas, não porque eu fui criado assim. Não, sim, também, claro, obviamente, mas muito mais do que isso, porque amamos o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, e não queremos ofendê-lo, não queremos desagradá-lo. E se caso nós pecarmos, tem que doer muito mais em nós a ofensa a Deus do que a nossos próprios familiares. Pequei contra o Senhor, disse Davi, quando Natã o repreendeu. Estava claro ali que a dor espiritual daquele homem é porque ele havia, lógico, ele sentiu que ele tinha cometido um assassinato, adultério, tudo que ele mentiu, mas tudo aquilo, irmãos, foi ofensas ao seu Deus. Aquele que o salvou, aquele que pegou ele, que colocou ele onde ele estava, que fez dele um rei, que o ajudou em todas as batalhas, que estava com ele, que lhe fez promessas. E aquilo levou Davi lá embaixo. O Salmo 51 é a prova. Um homem humilhado, porque de fato ele pecou contra Deus, ele ofendeu ao seu Deus. E é isso que tem que prevalecer, irmãos. Muito mais do que meras consequências
que nós não sejamos, irmão, daqueles cujas práticas ou não práticas, né, sejam tomadas ou não tomadas por mera questão de consequência, mas porque consideramos a vontade de Deus. Não porque se a igreja ficar sabendo, porque se acontecer alguma coisa e no meu serviço e eu vou perder o emprego, não. Se é uma coisa errada, irmãos, que seja por obediência a Deus, por amor a Deus que você não o faz, ou que você o faz se é coisa boa. Ao Senhor. Por isso que a palavra de Deus, quando fala da questão, até dessa questão profissional, ele fala, né, para os servos fazer, não como aos homens, mas como se fosse diretamente a Jesus Cristo. Isso é consagração. É consagração do ambiente de trabalho, do seu trabalho, da sua ocupação, como ao mesmo o próprio Deus. Eu não posso excluir o Senhor de nenhuma área da minha vida, conforme eu disse no começo, porque isso faz parte da consagração ao Senhor. E por que, irmão, nós temos que consagrar? Porque, de fato, agora, se estamos em Cristo, lá em 2 Coríntios, né, capítulo 5, versículo 17, muito conhecido. Assim que, se alguém está em Cristo, o que é que diz, irmãos? As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Veja que a palavra de Deus não deixa nenhuma margem, irmãos. Se alguém está em Cristo, quer dizer, nós estamos em Cristo, não estamos, irmãos? Amém? Então somos nova criatura. Não é que fomos regenerados. Nós somos nova criaturas, irmãos. Nós podemos dizer que somos mesmo. Eu posso dizer que eu sou uma nova criatura em Cristo. Mas o que se espera de uma nova criatura em Cristo? Que as coisas velhas, a velha maneira de pensar, de agir, de sentir, aquilo que dominava, os interesses seculares, aqueles interesses próprios, desconsiderando Deus, desconsiderando o próximo, desconsiderando o reino de Deus, isso tudo ficou para trás. A partir de agora, a partir da nossa reconciliação com Deus, Deus tem a primazia. Mas a primazia em tudo. Se eu não colocar a primazia, Deus na primazia em tudo, eu não vou alcançar a consagração absoluta, irmão. Aquela consagração completa, plena. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Em que sentido? Novo, porque agora, antes, era um conceito mundanista, um conceito de uma natureza perversa, mas agora é a orientação do Espírito de Deus e da palavra de Deus que está na frente. E não pode rivalizar. Não pode ter rival, irmãos. Eu sei que não é fácil. Eu não estou falando de coisas que eu mesmo consigo praticar absolutamente de maneira nenhuma. Miserável homem que eu sou. Muito mais do que Paulo. Mas muito mais. Porque muitas vezes o bem que queremos fazer não conseguimos, porque temos a oposição. Foi da vontade de Deus que fosse assim.
Deus não aniquilou a natureza adâmica com toda a sua perversidade quando ele nos salvou, ele deixou ela lá. E ela vai ser o nosso adversário por toda a nossa vida, para nos provar, entre outras, mas especialmente para nos provar. Então, irmãos, o que se espera de uma nova criatura em Cristo? É que nós consagremos nossa vida a Cristo. Aquele que nos salvou. Paulo fala, falando aos Coríntios, né? Não sabeis que foste comprado por bom preço? Ora, irmãos, por isso que eu falo, a palavra de Deus é muito simples de ser entendida, né? Já não somos mais de nós mesmos, já não somos de mais ninguém. Alguém nos comprou por um bom preço e esse alguém foi Cristo. Então, se nós fomos adquiridos, essa pessoa que nos comprou tem direito sobre nós. Estamos debaixo do seu comando. Somos dele. Por direito de compra. Ele adquiriu pelo seu sangue, pela sua morte na cruz. Ele nos comprou. E o que ele comprou? Só o corpo? Não. Só a alma? Também não. Só o espírito? Também não. Ele comprou o corpo, o espírito e a alma. Ele comprou nós por inteiro. Logo, todo o nosso ser pertence a Cristo. Então, eu não posso consagrar minha alma e esquecer meu corpo. Ou consagrar o corpo e esquecer a alma e o espírito. Todo o meu ser pertence a Deus. É de Cristo e para Cristo. Eu digo, irmãos, que nós temos que analisar se de fato nós... Onde é que está faltando consagração na minha vida? É no corpo? É na alma? É no espírito? Pertencemos a Cristo. E temos que entender que Ele é quem nos possui. Nós não temos o direito mais de fazer o que nós queremos. Não temos esse direito mais. Nós temos a obrigação, como discípulo de Jesus Cristo, de seguir o Mestre. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor. Até muitas vezes os poucos é usado, né, para dizer que muitas vezes nós queremos a Cristo como Salvador, mas não como Senhor. Mas isso não é do cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro não quer só Jesus Cristo como Salvador. Ele quer também de forma muito mais especial como Senhor. O Senhor da minha vida. O Deus da minha salvação é o Senhor da minha vida. Ele conduz os meus passos. É maravilhoso, irmão, você vê que pela fidelidade, foi citado no começo, eu citei Daniel, tem Samuel, Daniel é chamado do homem muito amado. Daniel, tu és muito amado no céu. Assim que você começou a orar, saiu a ordem para que eu viesse. Ele desse a entender o sentido. Por quê? Porque tu és muito amado. Mas por que Daniel era muito amado? Porque ele era fiel, ele era consagrado, irmãos. E não era só num aspecto da sua vida. Até na sua conduta dentro do reino babilônico, do reino medo-persa, ele foi fiel ao extremo. A gente já falou aqui, lembra aquela, né, nos estudos que são feitos sobre Daniel, tudo é mencionado, né? Aqueles homens que, enciumados, com inveja de que um homem estrangeiro estivesse dominando sobre eles, sendo maioral.
querendo derrubar o homem de Deus, foram procurar ocasião contra ele. E foram vasculhar dentro do reino, dentro daquilo que Daniel gerenciava, né? Ele era um homem governador, ele tinha uma posição alta dentro do reino. E não acharam nada. Não acharam nada que pudesse incriminá-lo. Chegar para o imperador e falar, ó, o Daniel te usurpou aqui, ó, ele te lesou aqui nesse ponto aqui, ó. Tirou proveito. Ó, não acharam nada, porque ele era fiel em tudo. Não é à toa que ele era muito amado. Ele era um homem fiel. Fiel ao seu Deus, fiel ao seu Senhor. Sobre Samuel, a palavra de Deus fala que Deus não deixou cair por terra nenhuma só palavra de Samuel. Puxa, tudo que ele falava se cumpria, Deus fazia com que a coisa acontecia. Nada caía por terra. Mas por quê? Ora, porque ele era um homem fiel, irmão, consagrado a Deus. Aquilo que nós devemos ser. A sua mãe fez um voto de consagrar aquele... Se Deus lhe desse um filho homem, ele seria consagrado ao Senhor. Na cabeça dele não passaria navalha, seria um nazireu de Deus. Totalmente consagrado. E foi o que aconteceu. Deus falou que assim seja. Eu te dou o filho. E você dá ele para mim. Consagração, irmãos. Não é à toa que esses nomes proeminentes, Moisés, Daniel, Jó, Samuel, Deus usa do nome deles como de homens consagrados. Lá no livro de Ezequiel é mencionado o nome deles. Ainda que esses homens estivessem na minha presença, minha alma não seria com esse povo. Deus extremamente indignado com os pecados de Israel, com a obstinação daquele povo que não lhe obedecia, por mais que enviasse mensageiros advertindo, redarguindo e ensinando, mas o povo continua na rebelião. Continuava do mesmo jeito. Entrava aqui e saía aqui, como diz o ditado, né? Entrava por um ouvido e saía pelo outro, mas não produzia efeito nenhum. Mudança nenhuma acontecia. Povo duro de serviço, duro de coração, coração de pedra. A palavra de Deus já não fazia mais efeito algum. Do mesmo jeito que entrava, saía. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado para que essas reuniões, todo domingo, toda quarta-feira, quando tem os cultos aqui, não sejam meras reuniões formais que não produzem efeito nenhum na minha e na sua vida. Que do mesmo jeito que a gente entra, a gente sai. E nem glorificamos a Deus. E se perguntar de qual foi a mensagem do Senhor, talvez tenhamos dificuldade de lembrar algum aspecto dela. Nem estou falando lembrar toda, não. Qual foi o livro mesmo? Qual foi o tema? O que foi que o irmão falou? Qual foi a mensagem do Senhor para a sua igreja hoje? Isso causa indignação em Deus. É desprezo à sua palavra. E Deus usa esses nomes como nomes proeminentes diante da presença dele. Mas por quê? Porque eles eram consagrados, irmãos. Veja, faça um levantamento
Veja a biografia deles. Eles não foram qualquer um. Eles foram homens que pagaram o preço da consagração. Estiveram dispostos a pagar o preço da consagração. Podíamos falar de Elias, podíamos falar de João Batista, podíamos falar de Paulo e outros. Santas mulheres de Deus. Consagradas. Cumprindo fielmente com o ensino da palavra de Deus. Por isso, irmão, nós temos que estar muito atentos e discernir muito bem aquilo que deve ser tirado da nossa vida e aquilo que deve ser agregado à nossa vida. A Bíblia usa muito o termo despojai. A Bíblia fala de nós despojarmos. Vai estar nesse estudo depois, quando nós termos mais objetivos daquilo que temos que fazer. Despojar do velho homem. E por que eu devo me despojar do velho homem? Porque a palavra de Deus já me diz o porquê. Porque ele só se corrompe pelas concupiscências do engano. Então eu não devo ficar com ele. Eu quero me livrar dele. Paulo falou lá em Romanos capítulo 7, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Era um empecilho ao apóstolo servir a Deus, a Cristo, como ele queria, o corpo do pecado, a natureza perversa, combatendo contra o espírito, a intenção do homem de querer fazer sempre o bem, o que é agradável a Deus, mas a oposição estava lá. Temos que despojar. A Bíblia fala, despojar de tudo. Por isso que eu disse, irmãos, que a palavra de Deus ela é sempre plena na sua mensagem. Ela não é parcial, ela fala de uma forma sempre cabal, de uma forma completa. Não é despojar de uma coisa, mas deixar outras. E esse é o ponto, irmãos. Muitas vezes, eu tenho certeza, na minha vida é assim, infelizmente, eu tenho que dizer. Não despojou totalmente do velho homem. Não despojou de tudo. Ah, por falta de saber? Não. Por falta de querer mesmo. Ah, porque é ignorância? Não, não é ignorância, não. É falta de poder. E aquilo, irmão, que a gente não aniquila, é a pedra de tropeço. Deus falou para o povo de Israel, aniquila todos que estão em Canaã, não deixa nenhum, para que não vos seja de tropeço, não sirva de tropeço. O povo não fez. Deixou. Aí ficaram uns, ficaram outros, mais outro, e deu no que deu. Esse povo serviu de tropeço. Aquilo que Deus fala para a gente tirar, irmãos, temos que tirar, temos que aniquilar, porque senão ele vai servir de pedra de tropeço. Com certeza. O que precisa ser resolvido tem que ser resolvido de uma forma cabal. Não é jogar debaixo do tapete a sujeira. É coletar ela e jogar fora. Para que possamos
ser verdadeiramente agradáveis diante de Deus em tudo. Jesus falou, por isso o Pai me ama, porque faço a sua vontade, porque faço o que lhe agrada. Nesse sentido de amor, irmão, de trazer prazer a Deus. Deus nos ama, irmão, obviamente. Ele nos salvou por seu amor. Mas Ele quer nos amar de uma forma especial. Aquela atenção especial que Ele quer dar àqueles que lhe são muito fiéis. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Por que Deus disse isso de Jesus Cristo? Muito simples. Porque Jesus fazia tudo o que lhe agradava. Ele fazia tão somente o que lhe agradava. E nada mais. E nem menos. Então, está aí o caminho aberto. Nós precisamos, irmãos, ter esse desejo, essa expectação de Paulo, né? Não só a expectação, mas essa esperança de que não sejamos confundidos com nada e por ninguém, por nada, mas que possamos em tudo engrandecer a Cristo, irmãos. Engrandecer o nosso Senhor. Enquanto vivemos para Cristo. E se morremos para Cristo. Nosso caminho de consagração começa com esse entendimento. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Cristo morreu para me salvar, mas muito mais do que isso, para me santificar, para que eu fosse uma pessoa preparada para toda boa obra, para que eu o glorifique em todos os âmbitos da minha vida, como marido, como esposa, como pai, como filho, como patrão, como empregado, como cidadão, como todo. Nada está excluso. Deus quer ser glorificado em todos os âmbitos da nossa vida. E nós temos que buscar esta consagração, irmãos. Onde é que Deus está perdendo espaço na minha vida? Onde é que Ele não está atuando como Ele quer atuar? Nós estamos extinguindo o Espírito em alguma área da nossa vida? A palavra de Deus é bem clara. Não extingais o Espírito com o qual está selado para o dia da redenção. Dai livre acesso a Ele. Deixai Ele agir com toda a liberdade. Deixa Ele conduzir você. Dê-lhe ouvidos em tudo que mandar. A igreja tem que fazer isso, e nós individualmente. O Espírito Santo é quem está no comando das nossas vidas e da vida da igreja. Lá em Antioquia, havia homens lá preparados para o Senhor, consagrados, é citado inclusive o nome deles. E o Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Veja, primeiro vem a consagração e depois o serviço. Depois o uso. Primeiro o preparo, depois o uso. Quer ser usado pelo Senhor, irmã? Quer ser grandemente uma bênção nas mãos de Deus a todos que o cercam e à igreja? Consagre-se ao Senhor.
Vamos nos consagrar. Vamos fazer o que precisa. Vamos nos santificar. Vamos seguir o ensino. Conforme aquilo que já sabemos, como diz Paulo, devemos caminhar. Aquilo que ainda não sabemos, Deus vai nos ensinar. Mas aquilo que nós já sabemos, vamos aplicar. E assim, vamos dar prosseguimento à nossa consagração a Deus. Amém? Vamos terminar por aqui.